Né? Tem pessoas que estão aqui que vai falar, mas eu não sou líder de nada. Todos nós somos líder de casa, líder de família, né? Sempre temos alguma coisa para liderar e para trabalhar, principalmente na obra de Deus, na igreja. Principalmente nós temos muitas coisas para liderar, né? E a gente vai aprender um pouquinho hoje uma introdução sobre o ensino liderar segundo o coração de Deus, né? Porque liderar é fácil. Tem pessoas que lideram a empresa, lideram isso, mas tudo aquela situação assim, segundo a vontade da carne. Mas a vontade de Deus é uma dependência, né? Eu quero que os irmãos abrem no texto básico, que está em Jeremias 3,15, né? A palavra do Senhor, Jeremias 3,15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, né? Vamos aqui, aleluia. O Senhor fala através do profeta Jeremias, né? Aqui, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, né? Ciência. Nós vamos ver o que é a ciência. É o nosso tempo de ensino. É algo que nós aprendemos com o homem, aprendemos, né? Se nós formos ver a ciência, ela descobre as coisas, faz métodos. Então tem muitos métodos que nós precisamos aprender para aprender a cuidar, a apacentar, a ser um bom líder. Então quando aqui o Senhor já tinha nessa época falado sobre isso, estava ensinando, aleluia, com ciência. Então se você está aqui hoje, se você está assistindo, é porque você quer aprender mais sobre liderança, aleluia. E para você aprender mais sobre liderança, você tem que usar outro quesito que a palavra de Deus diz: inteligência, né? Tem gente que é super inteligente, tem pessoas que ouvem uma coisa, às vezes nem precisa ler muito, estudar muito, ela só de ouvir, ela pega, aprende, é super fácil de pegar, né? Tem outras pessoas que ela é inteligente, mas um pouquinho mais devagar, né? Tem que ler mais, estudar mais. Tem gente que aprende, já manifesta ali, já faz, e tem outros que já é mais lento, né? Então a inteligência também é algo que é dada por Deus, porque lá no livro de Tiago, o Senhor diz também através do livro de Tiago: quem quer sabedoria, peça com fé e não duvidando, porque quem duvida é semelhante a um homem que se olha no espelho. Então se você quer ter sabedoria, um dos quesitos é pedir a Deus, é pedir ao Espírito Santo a inteligência, aleluia. E liderar através do Espírito Santo já tem que ter uma dependência maior de Deus, aleluia, além da inteligência. Agora, uma liderança, nós só vamos dar a introdução hoje para a glória do Senhor. A liderança eclesiástica, a liderança ministerial, a liderança da casa, aleluia, em algo que você faz espiritual, ela é um chamado divino nas nossas vidas, aleluia. Ela não é um status. Hoje em dia, é moda a pessoa querer ser pastor, quer ser diácono, quer ser missionário, mas a gente vê uma pessoa que tem um chamado, aleluia, e que tem a humildade do Espírito Santo. Quando ela é chamada, ela fala: será que eu estou preparada? Aqui mesmo tem uma aqui que já era para ser missionária há muito tempo, né? Toda vez que eu falo: será que eu sei? Será que eu dou conta? Será que eu posso? Não é um status, é um chamado de Deus. E ninguém vem capacitado para isso. Ninguém vem. Nós nos capacitamos pelo Espírito Santo, pelos cursos feitos, pela leitura da Bíblia, que é o primordial do crente. Eu falo, ninguém é consagrado se ela não tiver o quê? A Bíblia ali lida totalmente. Porque a Bíblia que vai te dar um conhecimento, vai te dar um amadurecimento. Então, ser um líder não é um status social, é um chamado de Deus. Muitas pessoas querem ser líder, né? Eu quero ser líder, eu quero ser chamado, mas Deus é quem escolhe, não somos nós que escolhemos. Eu preguei aqui sobre esses dias, sobre isso. Muitas vezes a gente quer um ministério. Eu quero ser cantora, eu quero cantar. Quando eu comecei a servir Jesus, eu achava lindo as pessoas cantar. Eu pensava, vou aprender a cantar, vou aprender a cantar. Esse vou aprender a cantar, nunca consegui sair do lugar. Porque Deus tinha chamado como pregadora para a glória do Senhor, né? Eu sempre digo, como cantora, eu sou uma excelente pregadora. Então o chamado vem disso, da sua determinação, da sua humildade, você descer na presença do Senhor e saber que Ele te escolheu, amém? Deus, Ele escolhe a pessoa que tem o coração disposto. Não resolve Deus escolher você, aleluia, porque eu conheço muitas pessoas que têm o chamado de Deus, mas que não se dispõem. Eu já dei meu testemunho aqui, que com 2 meses de crente, Deus tomou uma profeta e falou: vou te usar muito, vou levar a palavra às nações, vou salvar vidas. Sabe quantos anos eu levei para submeter a vontade de Deus? 8 anos. Porque quando Deus tem um propósito, Ele vai levando nós na olaria dele, trabalhando em nós, até que nós nos dispomos a fazer a vontade dele, aleluia. Então, um dos propósitos de Deus é ter o coração disposto, ter o coração pronto para aprender. Não é aqueles talentos humanos, que eu quero ter talento. É como eu sempre falo, se alguém pegou ali, aprendeu, vamos supor, um cantor, né, que toca lá no mundo, um teclado, isso, violão, ele toca excelentemente bem, né, está lá com o dom de tocar. Se ele chegar aqui na igreja, ele vai saber tocar? Vai saber, porque ele aprendeu, ele sabe tocar. Não são talentos humanos. E tem pessoas também que acham que o talento humano dele pode fazer dentro da casa de Deus, aleluia. E tem muita gente que tem uma boa oratória, fala bem, né? Principalmente quando é
pessoas políticos, pessoas ali que têm uma posição social, sabem falar bem, né? Se chega na igreja, até fala, mas a unção do Espírito Santo não é para quem quer, é para quem Deus escolhe, aleluia? Então cada um de nós, sendo escolhido de Deus, a primeira coisa que nós temos que ter é a humildade. E a humildade nossa é para quê? É para aceitar os desígnios de Deus, a maturidade que Deus quer para nós, aleluia? Um caminho em que Deus quer que nós trilhamos, não o caminho que nós queremos. Eu sempre tenho um exemplo de falar que as pessoas, elas gostam de fazer um Deus para si, um Jesus para si. Jesus quer meu coração, Jesus quer isso, Jesus quer aquilo. Queremos ensinar a Deus como o queremos servir, e não servir a Deus como Ele quer que nós sirvamos, amém? Como que Deus falou para Samuel? Eu não vejo como ver o homem. Samuel veio vindo ali, né, os irmãos de Davi, veio aquele formoso, forte, né? Imagino que era até aqueles lá que já estavam prontos para a guerra, soldados de estar lá. E Samuel olhava no coração, olhava eles e falava, esse aí é o que vai ser ungido. Chega aqui. Chegava Deus e falava, não é esse, né? Então Deus, né, Ele não olha para a aparência. Às vezes Ele nos toma, né? Às vezes uma pessoa tímida, medrosa, uma pessoa inferiorizada pela sociedade, aleluia, mas que Deus tem você como escolhido dele. Deus tem você como escolhido do Senhor, aleluia. Então no momento em que você se dispõe para servir ao Senhor, saiba que Ele te vê eternamente. É ali dentro, é ali que o Senhor vai te pegar, vai te capacitar, vai mostrar para você, aleluia, que você pode ser melhor, que você pode se transformar no molde ideal que Deus pensa para você. Olha, Davi, o homem segundo o coração de Deus, errava, mas ele tinha a humildade de voltar, de falar, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu estou assim. Ele tinha essa atitude, né, de poder voltar ali e aprender mais com Jesus, aleluia. Então, aquele que Deus chama para liderar, aleluia, Ele coloca, aleluia, o caráter dele acima da liderança, acima do chamado. Por quê? A Bíblia diz que nós temos que ter o caráter de Cristo, né? Então, se eu tenho o caráter de Cristo, eu vou saber que eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou furtar, eu não vou falar mal do meu irmão, eu vou simplesmente amar de uma forma incondicional, porque é isso que Deus quer que eu faça, né? Então, o caráter do líder cristão tem que ser moldado através do Espírito Santo, amém? O caráter de um líder cristão, aleluia, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher só. Hoje em dia, né, está repreendido no meio nosso, no meio dos crentes não tem, mas tem homem que está casado ali olhando para outra, cobiçando, falando, né? Então quando a Bíblia diz marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, então são características de um líder que tem realmente o Espírito Santo, apto a ensinar, né? Por quê? Porque às vezes nós temos que estar com às vezes não, sempre temos que estar com a palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração. Não sabemos o momento em que Deus vai nos usar. Eu digo assim porque desde que o Senhor, pela misericórdia, começou na minha fé, às vezes estava no ônibus, às vezes estava em algum lugar, sempre, até hoje, para a glória do Senhor, sempre que precisa alguém de uma palavra, eu só levo a minha mente para o Espírito Santo, qual é a palavra? E de repente Deus toma. Falar do Espírito Santo, né? Tem Espírito Santo. Os versículos vêm na minha mente, por quê? Porque eu sou inteligente, porque eu sei todos? Não, porque o Espírito Santo revela na hora certa o que eu devo falar. Se Deus me levou lá no livro de Tiago, se Deus me levou em outros livros, não está escrito aqui, não está na apostila, está simplesmente aonde Deus quer nos alertar. Então, apto a ensinar é ter uma dependência de Deus, uma dependência do Espírito Santo, para que a hora que eu abrir meus lábios, o Senhor venha falar através de mim, aleluia. Então, nós precisamos ter um alicerce espiritual. O alicerce espiritual nosso vem da palavra de Deus, vem da Bíblia. Esse é o alicerce, aleluia. Às vezes, né, a pessoa começa a ouvir mais pregador da internet. Eu vi a Noriane colocou até um vídeo lá no status dela, falando assim sobre a igreja não está boa, o pregador da internet fala melhor. A igreja lá, o pastor fala isso, o pastor destaca, o pastor cobra, o pastor busca isso, o pastor busca aquilo, e o pastor da internet não fala nada. Mas o pastor da internet não conhece os carrapichos que está no meio da sua lã, não conhece, né, os carrapatos, não conhece ali os gravetinhos que pregou na sua lã. O seu pastor, a Bíblia diz, que prestará conta das vossas almas perante Deus. Por isso precisamos de um pastor terreno, porque ele tem essa responsabilidade de prestar conta das nossas almas. Então tem um alicerce espiritual, ele começa nisso, aleluia, ter um caráter cristão, um alicerce espiritual, amém? Ter santidade. O que é santidade, irmãos? Santidade é de roupa? Roupa também é, porque nós somos santos, nós somos um povo diferenciado, um povo escolhido, um povo que Deus chamou, amém? Para morar no céu, e não para viver segundo o modismo da terra, não segundo os prazeres terrenos. Então isso também é santidade, amém? Mas a santidade também é nós termos um proceder santo, um proceder, aleluia, que nós vamos mostrar Jesus através de nós. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Imagina, você é o bom perfume de Cristo. Está repreendido que no nosso meio não tem. Mas imagina, um bom perfume de Cristo. Eu sou a menina dos olhos de Deus, um bom perfume de Cristo. Imagina,
imagina, ir num hotel, ir num lugar impróprio para crente, estar num bar, estar em amizades erradas, estar cometendo situações, amém, que vai envergonhar o Evangelho. Isso é sair da santidade, envergonhar o Evangelho de Cristo, aleluia. Então precisamos ter isso também, amém? Santidade, aleluia, e integridade. Irmãos, a autoridade, ele é superior. Assim somos nós também. Quando nós temos uma palavra firme, uma palavra decidida, nós não brincamos com o Evangelho, nós temos autoridade sobre nossos liderados. Não é que a gente tem que ser carrancudo, não é que a gente não pode brincar, não pode fazer isso, mas tudo tem o seu tempo, né? Na hora de falar a palavra de Deus, na hora de mostrar o Evangelho, a gente tem que ter um pulso firme. Nós temos que ter a palavra como alicerce. Para quê? Para que os meus liderados possam me ouvir, entender o que eu quero falar e receber essa autoridade que vem de Deus na minha vida. Porque a Bíblia lá em Romanos diz assim, que toda autoridade terrena é constituída por Deus, toda autoridade, seja uma líder das senhoras, da oração, seja uma líder dos jovens, seja ali uma líder na sonoplastia, toda autoridade é constituída por Deus, aleluia. E se você recebeu algo de Deus, o que você tem que ter? Muito zelo, muito zelo. Imagina, se a gente recebe um presente de alguém, a gente guarda com aquela estima, a gente ali zela por aquilo, né? Imagina receber algo de Deus, uma autoridade vinda de Deus. Nós temos que trabalhar com ela muito mais, zelar com ela muito mais, aleluia, porque foi precioso, foi Deus quem confiou nas suas mãos, não foi você que recebeu, mas o próprio Deus entregou nas suas mãos, amém? E automaticamente os seus liderados vão receber a sua autoridade, porque se é de Deus na sua vida, você vai saber transmitir com sabedoria, com unção, com humildade, com temperança, e Deus vai fazer através de você, aleluia. Então, o líder deve ser exemplo na casa de Deus, tanto dentro como fora, aleluia. Tanto aqui na igreja, como para os amigos, colegas, trabalho. A Bíblia diz, amém, Hebreus 8, se não me engano, não é 11? Nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Nós, aleluia, eu sempre digo, o crente, ele lê a Bíblia. O descrente vai ler o crente, né? Já viu que acontece alguma coisa lá, fala, isso é porque é crente. Não vai falar, isso é porque é espírita, porque é católico. Nós somos um povo perseguido. Louvado seja Deus por isso. Porque nessas perseguições, amém, nós vamos mostrar mais Jesus através de nós, na humildade, na bondade, na longanimidade, nos frutos do Espírito. Isso nós precisamos transmitir a vida, amém? Então temos que ser exemplo de cristão, para que as vidas possam ver Jesus através de você, Jesus em você, amém? Vamos ver aqui, aleluia, a autoridade espiritual, ela é um serviço de humildade, né? De humildade. É muito fácil, né? Você falar, ó, eu quero fazer aqui uma galinhada, arrecadar, né? Pastor vem, faz uma galinhada e arrecada. Mas se eu não estiver presente, eu não vou dar, mesmo que eu não faça, mesmo que eu não dê palpite. Mas o líder, vamos supor, junto, temos que ser, aleluia, porque Jesus, ele nos ensinou que liderar é servir, aleluia. Ele falou aqui em Marcos 10, ele falou assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, será, aleluia, esse que vos serve. Quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja servo de todos. O próprio Jesus ensinou. Então o líder, aleluia, não é mandar. Tem gente que acha, tem pessoas que acham que a liderança é o quê? Eu mandei, eles vão fazer, deixa fazer. Eu já ouvi muito isso, né? Deixa o povo trabalhar. Realmente é necessário, mas não excluindo a minha pessoa de estar ali, né? Não excluindo a oportunidade de estar junto. Às vezes, quando, aleluia, meu amor, quando Eliseu, né? Eliseu foi um exemplo de líder. O povo estava lá, aleluia, o que eles falam para Eliseu? Eles falaram, olha, a tenda na casa dos profetas, a tenda está pequena, vamos aumentar ela. Chegaram em Eliseu e falaram, vamos aumentar aqui, essa sala aqui está pequena, os profetas estão aqui tudo amontoado. O que Eliseu falou? Vai. Aí ele falou, o profeta chegou e falou, você servindo de conosco? Ele falou, sim, vou, né? Quem estava trabalhando? Eliseu estava trabalhando? Não, os profetas estavam cortando lá. Quando é fé, cai um machado na água. Ele grita, ai meu Senhor, era emprestado. Aí para fazer um milagre, para fazer aquilo que eles ainda não estavam aptos a fazer, estava Eliseu lá para colocar um pauzinho, levantar o machado e pegar. Então o líder, ele deve estar sempre junto, mesmo se não haja necessidade. Se precisar, ele está ali para um conselho, para passar uma experiência, para estar junto. Então se você quer ser líder, a primeira coisa que você tem que pensar, que você tem que estar disposto a trabalhar, a estar na obra. Não importa se seja de dia, se seja de noite. Isso às vezes, amém, traz conflito em família, conflito em lar, mas foi Deus quem te escolheu. Você não vai deixar a sua família, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer primeiro os de casa, mas não podemos deixar a obra de Deus também, aleluia. Precisamos estar ali apto quando precisar. Vamos juntos, estamos juntos, né? Trabalhando junto para o crescimento, e assim Deus vai fazer, aleluia. Então o líder, ele deve ser o primeiro a servir, o primeiro a perdoar, o primeiro a sacrificar pelo rebanho. Por quê? Porque o rebanho está ali, vamos
vamos supor, a líder das jovens está ali. Ela veio porque ela tem uma responsabilidade sobre as costas dela. E ela quer pegar, ela busca espiritualmente, busca, ela faz campanha na madrugada, ela ora, ela jejuma, mas ela precisava do conhecimento, da ciência. Ela precisava pegar algo, né, para amadurecer ela como líder. E o líder, ele precisa dessa humildade de querer aprender. E você sabe o que tem derrubado grandes pastores, grandes líderes, bispos, apóstolos, líderes evangélicos? A falta da humildade de querer aprender. Nós aprendemos todos os dias. Eu aprendo todos os dias